Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Obrigado pelos que estão me assistindo, pelos que estão acompanhando. Espero, sinceramente, que vocês estejam conseguindo entender, que esteja sendo satisfatório para vocês e que também vocês estejam conseguindo fazer as atividades propostas, tá? Lembrando, por favor, não deixem para a última hora, porque senão vocês ficam todos enrolados, acumulam uma série de coisas, tá? Então tentem se organizar da melhor maneira possível. Bom, antes de entrar na matéria e dar continuidade no conteúdo que a gente já começou na semana passada, eu vou passar alguns recados iniciais para vocês, algumas coisas provavelmente vocês já até viram no Classroom, tá? Vou projetar aqui a tela para a gente poder visualizar junto. Então, aqui vocês têm a tela do Classroom. É o seguinte, não sei se vocês repararam, mas eu fiz uma breve ediçãozinha, né? E incluí esse material aqui, uma apresentação de slides, que eu fiz com base nesses dois outros conteúdos que tem aqui em cima, que são baseados que são parte do livro didático Sociologia em Movimento. Fora isso, eu acrescentei alguns outros conteúdos, de algumas outras fontes que eu tenho, justamente para poder servir de norte, de norteador, e tanto para mim, que eu estou explicando, quanto para vocês que estão aí estudando e tentando entender e aprender esse conteúdo. São slides cuja base é de textos, porque são referentes a um conteúdo que eu vou ter que explicar fracionado aí ao longo dessas lives. Algumas coisas nós já vimos na live passada, outras nós vamos aí dar início a partir de hoje. Então, é algo para facilitar a minha vida e não ficar aquela coisa maçante de ficar lendo umas páginas de livros e tudo mais. Eu acho que facilita um pouco mais, tá? Espero que seja satisfatório para vocês. Então, seguinte, outra coisa. Além desse materialzinho que eu dispus aqui, ó, que vocês podem ter acesso, tem também essa nova atividade, que é o relatório das lives. O que significa isso? Bom, é a mesma coisa que eu passei no bimestre anterior, não tem segredo. Vocês vão fazer de novo um único arquivo de texto contendo ali separado por data das aulas. Por exemplo, a aula de hoje está sendo gravada no dia 1º de setembro, correspondente, se não me engano, à aula 7, se não me falhar a memória. E vocês vão ali fazer aula 7, 1º de setembro, tal, e vão fazer o relatório da aula. Próxima aula, vai ser aula 8, vai ser dia, sei lá que dia de setembro vai ser da semana que vem. Então, vocês vão separando por datas, para ficar mais fácil de tanto eu quanto vocês visualizarmos e nos organizarmos. Esses relatórios, eles auxiliam vocês para que vocês mesmos percebam que vocês de fato estão entendendo da matéria. Então, é um exercício, literalmente. Ele é um exercício de fixação do conteúdo e também para ver aonde existem os pontos de dúvida. Se existem, né? Porque às vezes você entendeu tudo, está tudo ótimo, então não tem por que ficar se preocupando. E, para mim, esses relatórios servem para eu ter um controle e um mínimo método de aferição de quem está participando. Eu sei que nem todos estão fazendo, pelos números do Classroom e tudo mais, mas eu preciso saber quem está fazendo. E, justamente, contemplar, de alguma maneira, na nota, essa pessoa. Não a título de premiação, mas a título de avaliação do ensino e da aprendizagem de vocês. Então, ela é uma nota complementar, ela vai influenciar diretamente na nota de participação de vocês, tá? E ela pode ser feita tanto individualmente, quanto em duplas ou trios, tá? O relatório consiste em você abordar os principais aspectos e assuntos do conteúdo de sociologia debatidos no vídeo. Recados, informes e afins não precisam constar no seu relatório, mas importante é ter o conteúdo, principais tópicos e o que você entendeu da aula. Tá? Já pedi para que vocês separem esses relatórios por datas das aulas, coloquem nome, número e série de todos
os que constarem no relatório, então, se vocês fizerem duplo ou trio, todo mundo ali, todo nome de todo mundo, para não ter perigo de eu esquecer ninguém também, né, nem vocês. E o prazo máximo de entrega é no dia 6 de outubro, 6/10. Essas aulas vocês têm acesso pelo canal do YouTube, e eu sempre passo o link para vocês no grupo de WhatsApp. Se não me engano, o terceiro bimestre, ele vai até 16 de outubro, tá? Se não me falhar a memória e os meus cálculos. Então, até o dia 6, né, o prazo da entrega aí, provavelmente nós teremos as lives gravadas e disponibilizadas. Talvez até um pouquinho antes nós já temos encerrado. Mas eu acredito que seja prazo mais que suficiente para vocês fazerem tudo o que precisa ser feito. Beleza? Bom, eu vou substituir a tela aqui de projeção para a gente poder começar, enfim, a nossa matéria. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem, tá? Agora que, de repente, vocês vão começar os relatórios das lives, muito provavelmente algumas dúvidas possam vir a surgir. É normal, mas me procurem, mandem e tal. Se quiser que eu tire a dúvida durante o vídeo da gravação de uma próxima aula, sem problemas. Eu pego, não vou ficar expondo ninguém e tal, não acho que é o caso, a necessidade, mas eu pego, leio a dúvida, volto, esclareço, sem problema nenhum. A gente não está com alunos presentes, mas eu acho que é possível a gente fazer um arranjo de que as dúvidas eu possa tirar aqui por vídeo para vocês também. Bom, falando agora do conteúdo, aqui projetadinho para vocês. Esses slides aqui eu fiz justamente para poder me organizar melhor. E eles vão funcionar como se fosse ali aqueles fichamento teórico que eu sempre passo na lousa, né? Então, eles estão agora substituindo aqueles resumos de lousa que eu costumo passar para vocês. O tema é o poder político e Estado, nós já começamos a ver na semana passada, e a gente já viu algumas coisinhas, como por exemplo, só relembrando rapidinho, a definição de poder. Então, o poder ele se refere à capacidade de agir ou de determinar o comportamento dos outros, né? Então, ele seria uma capacidade de forçar algum tipo de comportamento ou de agir para determinar o comportamento do outro, também chamado de impor a própria vontade, né? As relações de poder perpassam todas as relações sociais, ou seja, todas as relações sociais estabelecidas são também relações de poder. Então, tudo, em qualquer relação social que nós estabeleçamos com outro ser humano, nós estamos também estabelecendo uma relação de poder. Sempre vai existir uma escala ou até mesmo uma hierarquia de poder estabelecida numa relação social. Seja no trabalho, seja num relacionamento amoroso, seja na família, seja num grupo de amigos, seja na escola, em qualquer canto teremos, em qualquer canto que tivermos, relações sociais estabelecidas, grupo de pessoas ou um X número de pessoas estabelecendo algum tipo de relação social, nós temos também relações de poder ali estabelecidas nessa própria troca e interação dessas relações. Então, as relações privadas que se dão no círculo familiar ou de amizade, por exemplo, onde os conflitos normalmente são resolvidos de forma pacífica, também são exemplos de forma de poder. Então, por exemplo, o pai ou a mãe manda tomar banho, o filho não quer ir. Bom, dá para descer a porrada no adolescente que não quer tomar banho. Dá, não é certo, né? Não é saudável. O que se faz, então? De repente, negocia-se ali alguma coisa ou ameaça tirar alguma coisa que vai ser boa ou agradável para essa pessoa que se recusa a cumprir uma determinada regra. Combina-se um determinado horário com os seus amigos para você poder sair, para lá dar o seu rolê e tudo mais e tal. Alguém fura o compromisso, deixando todos na mão.
Numa relação de poder como essa, por exemplo, quem sabe, numa próxima vez essa pessoa já não é chamada, ou então o medo de não estar adequado ao grupo faz com que as pessoas respeitem as regras. Então, essas micro-relações sociais, né, que nós estabelecemos no âmbito privado, elas também refletem uma relação de poder. Então, por exemplo, seu pai, sua mãe vira para você e manda você fazer alguma coisa, você se recusa. Um argumento muito utilizado é aquele, pô, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, fui eu que te criei, sou eu que pago as contas, né, você vira minha barriga, tem toda essa, né, essa argumentação. Muitos de vocês, eu também, já ouvimos, já cansamos de ouvir isso, né, e é perfeitamente natural esse raciocínio, né, por quê? Porque estabelece-se uma escala de poder. Então, as relações de poder, elas estão ali em todas as engrenagens das relações sociais, em qualquer relação social, seja nas mais íntimas, privadas e microscópicas, como a relação entre pais e filhos, seja em relações e relações sociais assim muito maiores, como por exemplo um grupo de pessoas trabalhando ou a nível governamental de um país inteiro, por exemplo. Uma definição de política. Bom, primeiro de tudo, poder e política normalmente eles vêm ali de mão dada, tá? Não existe política sem poder, tá? E, de certa forma, as relações que nós estabelecemos também são relações políticas, porque se elas possuem poder, então existe ali o elemento político instaurado. Comumente, de forma comum, se diz que política é a arte de governar. E está também relacionada à nossa capacidade de fazer escolhas a partir dos conceitos que temos das coisas que nos cercam, ou ainda, das coisas que nos são impostas pela própria condição que a política nos apresenta. Aqui já é uma política no nível governamental. Governamental de âmbito, falando de organização política enquanto um país, né? Agora, a relação política que se estabelece não é só de governantes eleitos por um sufrágio, né, democrático, e os cidadãos, ou os súditos de um rei, os servos e os senhores, não. A relação política essencialmente, o ser humano ele é um animal político, porque ele tende a pensar e planejar todos os seus atos e todas as suas relações estão ali embebidas, né, besuntadas de poder, em absolutamente todas. Então a política seria o grande cenário, o grande tabuleiro de planejar as ações para se chegar a um determinado fim. Seja simplesmente você conseguir fazer as coisas do seu jeito, na sua casa, controlando ali os ânimos familiares, seja você ganhando uma eleição presidencial e tendo a oportunidade de presidir um país. Então, nesse sentido, política refere-se a tudo aquilo que diz respeito ao espaço público, à organização, à direção e administração da nação ou do Estado. Falando agora especificamente da política macro-governamental, tendo por finalidade o exercício do poder público para a coisa pública. Em suma, pode-se dizer que a política é o exercício ético do poder. De novo, a nível governamental, da organização, do gerenciamento da coisa pública em razão do bem público, prezando pelo bem comum, da felicidade individual e coletiva dos habitantes do Estado e da nação. Aqui já é uma definição de política a nível macro-governamental. A nível micro, seria o exercício do poder e a aplicação dele, ou o tabuleiro da relação social estabelecida para ver quem manda e quem obedece. Não tem como fugir da política. Não tem como. Eu sei que muitos enchem a boca para falar que odeiam política, que não gostam, que isso, que não querem se envolver, mas não há local para correr. Seja simplesmente a cada 2 anos você tendo que ser convocado para votar obrigatoriamente, fazer opções numa urna eletrônica, apertando botõezinhos
seja em qualquer relação social que você estabeleça. Quando você traça um objetivo, e esse objetivo depende de uma série de coisas e obstáculos a serem cumpridos, e você planeja chegar aonde você quer, tendo que lidar com adversidades, pessoas, etc., isso, por si só, já é política. Só o planejamento e buscar, através dos seus mecanismos, das suas ferramentas de poder, fazer a sua vontade prevalecer, já é, por si só, um exercício político. E mesmo que seja apenas a cada 2 anos ser convocado numa eleição para apertar botõezinhos e escolher alguém para algum cargo eletivo. Por favor, senhores e senhoras, meus alunos, democracia é responsabilidade. E ela não se encerra, essa responsabilidade, não se encerra na hora que você aperta confirma numa urna. Democracia, além de responsabilidade, no ato do voto, responsabilidade durante toda a sua vida enquanto cidadão de um país. Outro ponto. Urna eletrônica não é vaso sanitário. Muito cuidado. E título de eleitor não é papel higiênico. Tanto a urna quanto o título podem ser armas, que, se bem usadas, trarão algum efeito positivo. Se mal usadas, estarão apontadas para a própria cabeça de vocês. Tornando a matéria, depois dessa breve reflexão, uma definição de Estado. O que seria Estado? Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como os grupos familiares, profissionais, educativos, políticos, religiosos, que buscam objetivos comuns. Esses objetivos podem ser caracterizados por ações realizadas pelas pessoas com finalidade em comum. Um exemplo seria o desejo de alcançar metas ou desenvolver-se melhor no trabalho. Além disso, o Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade existem normas jurídicas escritas, por exemplo, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. E também uma hierarquia entre os governantes e governados, todos sujeitos a buscar o bem comum, o bem público, sendo exemplos a saúde, educação, justiça e defesa nacional. Então, a definição de Estado a nível governamental seria essa sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados que buscam um bem comum. E esse grupo de indivíduos ele é denominado uma sociedade política porque ele possui normas jurídicas escritas, instituídas e positivadas, e eles buscam o bem comum de todos, porque eles se enxergam e se entendem como uma unidade. Tá? Então, nesse aspecto, quando alguém encara o desafio de presidir uma nação, de presidir um Estado, de governar um Estado, é necessário que essa pessoa que está pleiteando, né, competindo eleitoralmente para ser eleita por esse cargo, entenda que, uma vez que ela tenha ganhado, ela não irá governar apenas para os que votaram nela. Ela não irá governar apenas para aqueles que eram partidários de sua política eleitoral. Ela irá governar para todo o Estado, para todo o país, inclusive os seus opositores. E o principal fundamento do seu governo tem de ser o de fazer um bom governo para todos, sem exclusividades
sem pormenores de um ou de outro, mas todos, absolutamente todos. Por quê? Porque um Estado é denominado um grupo societário político. Continuando, agora nós temos as teorias de Max Weber, um sociólogo alemão. Segundo Weber, o poder, ele não é simplesmente uma capacidade de você impor a própria vontade ou realizar as coisas que você quer. O poder, ele pode ser tratado como uma probabilidade de impor a própria vontade numa relação social. Por que probabilidade? Probabilidade, pois, numa dada relação social, as relações de disputa de poder podem representar um tabuleiro, né, em que várias forças intentam impor a própria vontade, mesmo que haja resistência alheia. Então era como se fosse uma competição. Você está ali numa relação social e tal, você está competindo por algo. Seja por atenção, seja para fazer que sua vontade prevaleça e tudo mais. Então, nessa disputa, nessa relação social, o poder está em disputa. Se o poder está em disputa, vence aquele que tiver as melhores ferramentas, o melhor controle da situação. Por isso é uma questão de probabilidade. O que souber gerir melhor a situação, vai se dar bem. O que não conseguir gerir tão bem assim, vai sobrar para ele a obediência. Então, o poder ele pode se apresentar em diversas frentes, seja no âmbito familiar e privado, seja nos espaços de trabalho e nos mais formais, inclusive até o governamental. Tudo isso nós já falamos, tá? E existem várias formas de exercer o poder, formas de exercício do poder. Por exemplo, o poder econômico. O poder econômico ele seria a posse de bens materiais, como os meios de produção, ou então você ter ali altas somas de dinheiro e conseguir controlar ou então financiar todo um negócio para poder se considerar ou ser considerado dono do seu próprio negócio, e não simplesmente um mero trabalhador da linha de fábrica, né, do show de fábrica. Exemplo, o poder dos bancos sobre as decisões dos governos dos mais diversos países. Isso daí já é uma discussão bem antiga, por exemplo, bancos privados, né? Os bancos privados, houve um tempo que até era permitido financiamentos de campanhas, ou então o envolvimento de injeção de dinheiro direto em campanhas eleitorais. E isso causava um problema muito grande, porque alguns bancos eles são maiores do que outros ali, né, na questão do acúmulo de capital e da influência econômica que se tem a nível mundial e tudo mais. Basicamente, ganhava uma eleição quem tinha mais dinheiro. Não deixa de ser assim ainda, apesar de bancos não poderem se envolver diretamente em eleições, diretamente por debaixo dos panos e a nível de corrupção. A gente sabe que tudo é possível e aquilo que a gente imaginar ainda será pouco diante das maracutaias. Mas, por exemplo, o poder que os bancos exercem sobre pequenas empresas, ou até mesmo sobre grandes conglomerados empresariais, que dependem de capital, de injeção de dinheiro, de financiamentos, etc., esses bancos eles detêm um poder econômico que outros não. Então, é como se o empresariado comesse na mão dos bancos, ou então como se os países, por mais diversos que sejam, comessem na mão dos bancos, dos rentistas, porque são eles que movimentam o dinheiro do mundo, eles têm muita grana, e sem dinheiro nada acontece. Então, esse seria um exemplo do poder econômico, né, na qual a posse, o acúmulo de bens, ou a capacidade de influência através do dinheiro faz com que você detenha mais poder do que outros. O poder ideológico seria que, através da manipulação de ideias e informações, você conseguiria exercer uma influência no comportamento das pessoas. O exemplo seria o poder das grandes empresas de comunicação, então as grandes mídias, né?
As grandes mídias, elas controlam a informação, e hoje em dia a informação é vital. A informação, ela pode ser decisiva para vitória ou para derrota no campo político. Então, se você domina ali uma grande empresa de comunicação e você consegue gerir e espalhar mais facilmente, ou até mesmo dificultar algumas chegadas de informações para as pessoas, você controla o pensamento dessas pessoas. Isso já foi alvo de diversas críticas em diversos contextos históricos e políticos do Brasil. Por exemplo, relacionado aos 2 impeachments presidenciais que tivemos, o do Collor, na década de 90, e o da Dilma, mais recentemente, 2016, argumenta-se que houve um apelo midiático muito grande para a manipulação dessas informações todas. E que, naturalmente, isso tudo tende a fragilizar todo o cenário político, principalmente a teia democrática, né, que se tem de organização política no Brasil. O poder midiático influenciou diretamente na tomada de decisões, na pressão para que tomasse determinadas decisões, e fizeram com que o cenário político fosse modificado ou manipulado de acordo com algumas teorias que rodeiam aí o campo das conspirações. E, por último, o poder político. O poder político, ele se dá através de instrumentos e mecanismos como a legislação ou a repressão policial, para determinar o comportamento das pessoas. Então, o poder político seria a possibilidade do uso da força física, como o exemplo está aí da repressão policial, ou através do controle legislativo, ou seja, do controle através das leis, para que você determinasse o comportamento das pessoas. Então, você controlaria o comportamento das pessoas com base em leis e em punições, ou então através da repressão policial em si. Uma vez que a pessoa já não respeite a lei, que ela já se disponha a quebrar as regras, você reprime com violência física, com repressão, para que ela volte aos eixos desejados. Esse seria o campo de atuação do poder político. A possibilidade do uso da força quando o uso das leis não for suficiente. Eu disse possibilidade e não obrigatoriedade. Porque uma vez que seja obrigatório, aí nós já temos um estado de exceção altamente repressivo, na qual apenas a violência manda. Não existe diálogo, não existe meio termo, não existe outras maneiras de se controlar a população. É apenas debaixo de porrada. E aí a coisa já ganha outros ares muito mais complicados de lidar, prejudicando a própria saúde do tecido social. O poder em si, o exercício dele, preferencialmente tem que ser legítimo. Mas ele também pode ser não legítimo, tá? Ele é legítimo quando há o consentimento dos que obedecem. Então, tá lá, exercendo o poder, né, através das leis, por exemplo, né, no caso do poder político. Há o consentimento, as pessoas aceitam as leis como estão, apesar de não gostarem dela, aceitam, então o poder é legítimo. A partir do momento que não se aceita e se tenta ir contra isso, e sendo reprimido, o poder ele deixa de ser legítimo. O poder ele pode ser exercido com base no convencimento e consentimento ou calcado no uso da força, consentida ou não. Exemplo, a atuação da polícia no âmbito de seus poderes e atribuições. Então, aqui nós temos o exemplo de poder legítimo. A polícia, ela é um mecanismo, uma ferramenta das leis, né, de atuação direta com a população ou
se nós estivermos falando aí de algum outro tipo específico de polícia, que não atue direto com a população civil e tudo mais, mas ainda assim, ela é uma maneira, ela é uma ferramenta de atuação política, através da força física, tá? Quando a atuação policial ela está dentro do âmbito de suas atribuições e poderes, ela é considerada legítima. Então, por exemplo, o policial ele é designado para escoltar ou para monitorar uma passeata e um protesto que está acontecendo numa avenida da cidade. Ok, quais são as atribuições dele? É monitorar o que está acontecendo ali. De repente, por não concordar com nada do que está acontecendo, ou por se irritar com alguma coisa, o policial começa a descer a porrada em todo mundo, bala de borracha, gás lacrimogêneo, borrachada, o pessoal e tal, já saiu das suas atribuições. A menos que possua algum tipo de justificativo para ter acontecido esse tipo de repressão violenta por parte da polícia, ele saiu de suas atribuições. Então, quando o poder aqui, ó, quando se baseia exclusivamente na força, quando o exercício do poder ele for exclusivamente por meio da força, desproporcional, não consentida, então não se considera o poder como legítimo, ele é ilegítimo. Um exemplo, o poder das milícias e do tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Ali nós já temos um desvirtuar completo do cenário. No caso dos traficantes, né, já constituídos, ali já é literalmente um poder paralelo, completamente legítimo do âmbito jurídico, né, das leis, e também eles fazem uso da força física para o controle da população e a gerência ali dos seus limites territoriais do seu campo de atuação. Mas nós também temos a atuação de milícias. O que seriam milícias? Seriam forças corporativas paralelas ao poder policial oficial, na qual policiais aposentados, policiais em desvio de função, policiais à paisana ou fora dos limites ali do seu horário de trabalho, atuam como um poder paralelo em muitas regiões dominadas pelo tráfico de drogas, pela pobreza extrema e tudo mais. Justamente explorando todo esse cenário de extremos, de violência, de desigualdade, para ali tirar algum proveito e controlar alguma situação que para eles possa parecer vantajoso ou favorável de alguma maneira. Nesse exemplo, nós já temos um desvirtuar completo do personagem policial, né, na qual ele sai de todas as suas atribuições e poderes legítimos para atuar como crime organizado miliciano, controlando a população, seja traficando, gerenciando outros poderes paralelos e criminosos ali, simplesmente pelo fato de que ele ostenta armas e ele é capaz de usar a violência física indiscriminadamente e sem muito medo de sofrer as consequências, já que ele não está de farda, já que ele não está em serviço e já que ele é o detentor do poder de fogo em si. Continuando, toda forma de exercício de poder, ela gera também uma forma de dominação. Mas não pense na palavra dominação num sentido negativo, obrigatoriamente. É dominação por quê? Porque alguém manda e alguém obedece. Simples. Pura e simplesmente. Alguém manda, alguém obedece. Então, nós temos aí instituído uma forma de dominação. Tá? E a dominação, ela pode ser legítima ou ilegítima. Ilegítima é quando ela se dá através da força, da violência, exclusivamente também. Tá? Quando ela for legítima, ela entra em 3 categoriazinhas de possibilidade, tá?
como Weber chamou de as formas de dominação pura, se não me engano. E são três exemplos básicos, que podem se aplicar também em diversos universos. Isso que é interessante dessa teoria do cara. O primeiro deles é o racional legal. O racional legal, a legitimidade, ela deriva do cálculo e da escolha racional, a partir dos quais se chega à conclusão de que vale a pena abrir mão de certo nível de liberdade em nome de algumas vantagens que a obediência pode trazer. Exemplo, quando aceitamos pagar impostos ao Estado, na condição de que o Estado, garanta algumas contrapartidas, segurança, saúde, educação, etc. Então, por exemplo, a dominação racional legal, ela se dá através das leis, ela se dá através do exercício legítimo do poder político, né? Na qual nós aceitamos as leis, nós concordamos com elas e nós executamos aquilo que se pede. Paga-se impostos porque você tem uma contrapartida. Você vai receber ali, por exemplo, você vai ter acesso a um sistema de saúde gratuito, você vai ter acesso a um sistema educacional gratuito, a segurança pública, né? Por exemplo, a gente acabou de citar aí as polícias, né? Mais, etc. Então, o sistema de dominação racional legal, ele é calculado com base em escolhas racionais, né? No caso, leis, na ponderação das leis, e também, talvez, o medo de ser punido por elas, né? Mas, ainda assim, o fato só de você pensar que, nossa, se eu quebrar tal lei, se eu não seguir tal lei, eu serei punido e eu não quero ser punido, não é bom ser punido, isso já é um cálculo, uma escolha, um raciocínio, já é algo racional que você está tendo aqui nessa sua cabeça imensa. Então, já é uma maneira racional de você calcular e pesar as coisas, chegando à conclusão de que, tá, eu não vou fazer o que eu quero, mas em contrapartida eu vou ter outras coisas garantidas. Ou então, tá, eu posso até deixar de fazer aquilo que eu quero do meu jeito, mas pelo menos eu não vou ser punido, eu não vou me ferrar, pagando multa, indo preso, polícia, etc. Então, a dominação racional legal, ela é baseada na racionalidade do pensamento, baseada na lei, baseada no bom senso e na organização racional das conclusões. Ou seja, eu abdico de uma certa liberdade ou do meu poder de escolha para ter alguma contrapartida ou alguma espécie de segurança e conforto, nem que seja simplesmente o de não ser punido por ter descumprido a lei. Outro tipo de dominação, nós temos a tradicional. A dominação tradicional, ela é um poder que se sustenta no costume e na tradição, no caráter inquestionável da autoridade de certos grupos ou instituições. Exemplo, autoridades eclesiásticas, ou seja, autoridades religiosas. Então, o poder tradicional, ele se sustenta no costume e na tradição. Então, por exemplo, você segue determinada religião. E nessa determinada religião existem ali um conjunto de regras que tem que ser obrigatoriamente estabelecidos e respeitados. Não respeitados aquilo, você vai sofrer algum tipo de punição, ou até mesmo, quem sabe, ser convidado a se retirar porque não está dando certo. Por exemplo, acredito que todos vocês saibam, mas eu sou candomblessista, né? Eu frequento candomblé. No candomblé, por exemplo, para a gente pedir a bênção, né? Para a gente pedir para ser abençoado pelo nosso sacerdote, pela mãe de santo ou pelo pai de santo, você tem que literalmente se prostrar no chão, basicamente deitar no chão e colocar sua cabeça nos pés dele, pedindo para que ele te abençoe, pedindo essa aceitação desse sumo sacerdote. Por quê? Porque você vê nesse sacerdote toda a representação da religião que você segue, que você acredita, que você pratica, que você aceita para sua existência. Então, esse sacerdote para você é a representação de toda essa tradição, de todo esse costume, de todo esse culto, de toda essa espiritualidade que você segue. Ele emana essa aura espiritual. Então, no candomblé, você vai lá, coloca a cabecinha e tal, respeita o poder tradicional dele. Isso é um exemplo de dominação tradicional.
Eu, por exemplo, não faria isso jamais para um padre, para um pastor, para um dirigente espírita ou qualquer outro sacerdote de outra religião. Por quê? Porque eu não sigo essa outra religião. Então, essa outra pessoa, esse outro sacerdote, para mim, não representa um poder específico que me faz, que faz com que eu me sinta obrigado a seguir aquelas determinadas regras. Naturalmente, eu irei respeitar todo e qualquer sacerdote, né? Mas determinadas coisas que a religião X ou Y pedir para que eu faça diante de um sacerdote, se eu não sigo, se ela não representa nada para mim, eu não vou fazer. Se eu já sigo, se eu já sou um adepto dessa religião, eu irei fazer. Dominação tradicional, baseada em costumes e tradições. E por último, e a meu ver a mais interessante de todas, nós temos a dominação carismática. A dominação carismática ela é curiosa. A legitimidade do poder ela se sustenta na crença que aquele que exerce o poder possui características especiais que o fazem merecedor de obediência dos demais. Exemplo, líderes de movimentos messiânicos em alguns estadistas. Líderes religiosos, ou então pessoas que não são sacerdotes, mas possuem ali uma aura de liderança religiosa, e também líderes políticos, que possuem um carisma, uma maneira de conversar, de dialogar, de se apresentar para o povo, que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas, que fiquem vislumbradas com aquele ser ali falando e atuando. De certa maneira, todos os líderes políticos têm um certo carisma. O que seria carisma? Carisma não é a beleza que uma pessoa possui. Não é mais ou menos feio. Não. Carisma é justamente a capacidade que você tem de conquistar as pessoas, seja através da fala, seja através da sua expressão, seja aquilo que você representa, a maneira como você se veste, se comporta. Então, seria a maneira de você conquistar as pessoas, não por beleza, mas por admiração. Ou seja, seria a maneira de você se representar por outro. Né? E isso gera, às vezes, até veneração. Um exemplo que eu usava, isso quando ainda estava na época de campanha, mas que é legal citar ainda, é o seguinte: no cenário de campanha aí bem conturbado, como foi de 2018, a gente tinha ali, né, inicialmente numa frente, o Lula pelo PT, o Bolsonaro pelo PSL, né, e só se falava dos dois, apesar de existirem outras tantas opções, mas esses eram os dois grandes, né. Depois, o Lula, por conta das combinações, ficou inelegível, entrou Haddad, etc. Bom, não vou entrar nesse mérito. Nesse cenário de Lula versus Bolsonaro, disputando ali uma eleição, se me perguntasse qual desses dois é mais carismático, diante da ótica weberiana do conceito de dominação, eu diria os dois. Mas qual desses exerce esse poder de influência carismática? Para mim, aí é outro assunto. Mas, do ponto de vista da teoria weberiana, os dois possuem esse elemento carismático. Por quê? Porque os dois possuem grupos de pessoas que idolatram, que fanatizam essa pessoa. Então, por exemplo, o Bolsonaro ele foi chamado de mito. Pessoas que nem sequer têm escalão militar batem continência para ele, sendo que, bom, ele nem mais militar é, né? O Lula foi tratado quase como se uma divindade na Terra por alguns, pessoas fazendo vigílias na porta de onde ele estava preso, no tempo que ele passou em cárcere, lá em Curitiba e tudo mais, vendo nele literalmente um líder, um messias quase,
né, um salvador da pátria, etc. Isso nas duas imagens. Isso é o quê? Isso é esse carisma, esse poder carismático que o líder, que essa pessoa emana. Só que o carisma, ele é subjetivo. Ele pode se aplicar para uns e não para outros. Tem pessoas que idolatram o Bolsonaro, a imagem, tudo que ele representa, o que ele fala, a maneira como ele se comporta, etc. Tem pessoas que execram aquele ser, que não suportam nem sequer ouvir a fala dele, que dirá olhar para a cara dele e tal. Eu sou um desses que não suporto. Tenho os meus motivos, mas não vem ao caso agora. E isso também se aplica para a figura do Lula. Tem aqueles que idolatram, tem aqueles que não suportam, né? As duas personagens, que já são personagens quase que seres folclóricos, né, da cultura brasileira, as duas personagens elas foram construídas propositalmente por um cenário político na qual você precisa se apresentar como uma opção viável de voto, né? E aí, naturalmente, você vai agradar, você vai desagradar, você vai conquistar seguidores, você vai conquistar haters, e por aí vai. Esse é o poder da dominação carismática, só que ela é extremamente subjetiva. Reparem que, um detalhezinho importante, tá, pessoal? Tanto a tradicional quanto a carismática, elas se baseiam em crenças, tá? Na crença em algo, por exemplo, na crença em um costume tradicional, em que alguém represente uma entidade superior, né, um sacerdote religioso. Então, o Papa, por exemplo, ele é um representante direto de Deus na Terra, para os católicos, né? A figura carismática é uma crença de que aquela pessoa possui um algo, um je ne sais quoi diferente que o diferencia dos demais, que lhe transforma quase que num super-humano, né? Essas duas aqui, a tradicional e a carismática, elas estão ali embasadas em crenças, ou seja, elas são completamente subjetivas, elas variam de ser para ser, de cultura para cultura, de gosto para gosto. A racional legal, ela não é alicerçada em crença, ela é alicerçada em racionalidade, em leis. Então, ela não varia, ela é o que é, se aplica para todos. Ah, não quero segui-la. Ok, sofra as consequências penais. Será penalizado de alguma maneira, muito provavelmente. Então, coisa interessante para vocês marcarem, tá? Existe esse diferencial. A tradicional é a carismática, baseada em crenças. A racional, como o nome diz, racionalidade. Bom, agora a gente já vai para um outro rumo da matéria, saindo um pouco da teoria weberiana e vendo alguns conceitos de governo. Isso vai ficar para outro dia. Por hoje é só. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem entrar em contato, se manifestem, falem comigo. Se for o caso, numa próxima live eu tiro essas dúvidas, conversando com vocês, explicando de novo algum ponto que talvez tenha ficado confuso no vídeo. Beleza? Bom, muito obrigado a atenção de vocês e por hoje é só. Tchau.